Professora Ana, o movimento feminista é responsável pela conquista dos direitos das mulheres? Essa é uma das principais falácias que o movimento usa para propagandear a sua pauta, para conquistar a sua agenda. Se nós dermos uma passada pela história, nós veremos que as mulheres não precisaram do feminismo para nenhuma das suas conquistas civis. Por exemplo, a primeira grande estadista, a primeira mulher a assumir um cargo de destaque e ser bem-sucedida nesse cargo, foi a primeira-ministra Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era do Partido Conservador e não apenas rechaçava o feminismo, quanto negava qualquer participação do feminismo no seu sucesso. Se nós andarmos ainda mais para trás, nós veremos na Idade Média grandes mulheres que, através da Universidade, da Igreja Católica, tornaram-se santas e doutoras da Igreja. Nós também temos lá na Idade Média grandes rainhas dominando países inteiros, como a Escócia, por exemplo, a França. Então, esse argumento de que o feminismo conquistou os direitos que a mulher tem hoje é muito falacioso e é parte da estratégia do movimento de conseguir a simpatia das mulheres para uma proposta muito maior, muito mais ampla, que é, na verdade, a revolução sexual. Não tem nada a ver com direitos civis. A gente poderia até citar o exemplo da conquista do voto. As feministas falam muito sobre as sufragetes e o direito ao voto como se fosse uma conquista delas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a proposta de voto para as mulheres foi apresentada por um político republicano. Nem democrata ele era, ou seja, não tinha um apoio da população mais progressista, era um político conservador. E as primeiras sufragetes, tanto no Reino Unido, na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, vinham de movimentos religiosos protestantes, como as Quakers, por exemplo, que tinham voz, liberdade para opinar e falar dentro dessas igrejas. E, inclusive, a primeira Convenção de Direitos da Mulher aconteceu em 1848 numa igreja metodista, com o apoio dos pastores, enquanto outros movimentos, tanto políticos quanto abolicionistas, desprezavam a participação feminina. Então, dizer que a gente precisa ou precisou do feminismo para conquistar direitos é uma falácia, não é verdade. Eu sou a professora Ana Caroline Campagnolo, sou professora desde 2011 em nível básico da escola pública, sou graduada em História e pós-graduada em Literatura Portuguesa. Aqui no Instituto Burke, eu vou falar sobre o feminismo e o seu impacto na sociedade. A minha participação no Instituto são 5 aulas que compõem essa disciplina no primeiro módulo de Introdução ao Conservadorismo. Na minha disciplina, você vai aprender sobre a história do feminismo, a trajetória do feminismo e também os principais contra-argumentos que você poderá usar para combater a agenda feminista. Na nossa primeira aula, por exemplo, nós falaremos sobre o protofeminismo, aquelas mulheres que diziam lutar pelo direito feminino antes do advento do termo, da palavra feminismo. Depois nós falaremos, na nossa segunda aula, sobre a primeira onda do feminismo, sobre o direito ao voto e o interesse da mulher de ser inserida no mercado de trabalho. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a segunda onda do feminismo e personalidades como Simone de Beauvoir, Beth Friedan e outras feministas que começaram a compor o feminismo socialista e também o feminismo radical. Na nossa quarta aula, a gente vai falar sobre ideologia de gênero e personalidades como Alfred Kinsey e Judith Butler, que esteve no Brasil recentemente e causou muitas polêmicas. Então, aqui no curso você vai aprender sobre assuntos do passado que compõem a história do movimento e assuntos que ainda são recentes e pertinentes para entender esse movimento. Na nossa última aula, finalmente, nós vamos conhecer as pós-feministas e também o pensamento antifeminista. Tanto mulheres que se voltaram contra o radicalismo do movimento feminista, quanto mulheres conservadoras e cristãs que têm se levantado para apresentar uma proposta de salvação e valorização para as mulheres e para as famílias. Não deixe de visitar o nosso site burkeinstituto.com e também de curtir a nossa fanpage no Facebook.